Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 2, depois 10 a 14. Então foram até Jesus alguns fariseus e doutores da lei, vindos de Jerusalém. Disseram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antepassados? De fato, eles não lavam as mãos quando comem pão. E, chamando a multidão para junto de si, disse-lhe: escutem e compreendam. Não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim é o que torna impura a pessoa. Então os discípulos se aproximaram e lhe disseram: sabes que os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixe-nos. São cegos guiando cegos, e se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje o Evangelho nos apresenta uma polêmica entre o que os fariseus pregavam e aquilo que Jesus estava ensinando. Questionaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Ou seja, eles estavam preocupados com essa formalidade, de lavar as mãos antes de comer o pão. Então, segundo a acusação desses legalistas, é que os discípulos de Jesus estavam transgredindo as regras, transgredindo a forma comum daquelas pessoas viverem a religião. A convicção de fundo dessa crítica é que uma pessoa justa, segundo esse olhar, só é justo somente se está dentro do esquema, se obedece às regras, se de fato faz tintim por tintim aquilo que está escrito naquela formalidade. É um pouco, mais ou menos, comparando, como se um cristão, só porque não transgride o preceito dominical e segue uma série de regras, é automaticamente santo. Ou seja, a gente pode pensar dessa maneira, legalista sendo cristão, porque eu vou na missa todos os domingos, porque eu sigo todas as regras, então eu estou dentro dessa regra, então eu sou justo, eu sou santo, eu sou certinho. Quando, ao contrário, pode acontecer que uma pessoa pode ir à missa todos os domingos e ter comportamentos muito negativos, muito ruins, sobretudo no confronto, na relação com as outras pessoas que estão próximos a si. Fazem toda a formalidade, mas no convívio são pessoas que não têm qualidades, não têm virtudes, se baseiam sempre pelo negativo. E aí então nós devemos nos perguntar: o que vale mais diante de Deus? Obedecer toda essa formalidade, todas as regras, ou de fato ter um coração cordial no modo de se relacionar, no modo de ser, no modo de falar? A resposta de Jesus diante da provocação dos fariseus é bem interessante. Jesus diz: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então Jesus inverte as coisas, Jesus inverte o princípio da coisa, ou seja, é exatamente o conteúdo que nós devemos prestar atenção, para que a formalidade seja boa. O conteúdo tem que ser bom, ou seja, interiormente eu tenho que ter um coração transformado, para aí sim eu estar cumprindo regras e as duas coisas se casando, eu de fato dar um testemunho de santidade. Portanto, não é a formalidade que vai nos salvar, e sim o coração cordial, a vida em estado de comunhão com Deus. É como se nós disséssemos a um católico, o teu esforço de amar é que rende, é que torna a sua prática, a sua observância, o fato de você obedecer tudo certinho, que torna isso útil, Ou seja, o que torna útil a minha vida cristã é o que eu experimento interiormente. Desse modo a gente pode pensar, de que serve
os sacramentos se internamente eu não busco essa mudança interior. O sacramento quer agir em nós com a graça, mas se eu não estou aberto a essa graça, como é que esse sacramento vai surtir efeito em minha vida? Nesse sentido, a gente tem que se perguntar: ir à missa, comungar o corpo e o sangue de Jesus, tem transformado a minha vida? Tomar a comunhão e permanecer igual como antes, e permanecer uma pessoa com o coração sempre carregado de ressentimento, sempre carregado de coisas negativas, às vezes até sendo violento com os outros. Como é que a Eucaristia de fato está me transformando se o meu coração está dessa maneira, né? Como que eu estou recebendo esse sacramento? Então eu recebo a comunhão por receber, eu recebo a comunhão não porque eu creio que é Jesus que me transforma de dentro para fora, mas eu vou ali só para cumprir uma regra, cumprir um preceito. É isso que precisa ser mudado segundo este Evangelho de Jesus. Então vamos à nossa oração. Senhor, hoje, diante do seu Evangelho, diante da palavra da vida, a gente pede esse coração novo, esse coração que seja realmente transformado, para que a gente possa receber os sacramentos, viver segundo os preceitos da nossa igreja, mas com o coração transformado. Não ser pessoas apenas de aparências, que vivem apenas regras exteriormente e o coração distante de Ti. Então que o Seu Espírito, Senhor, nos transforme, mas nos transforme de dentro para fora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.